E se a expectativa de vida humana não fosse, sei lá, uns 80 anos, mas 900? Olha, parece loucura, mas alguns textos bem antigos mostram um conjunto de dados fascinante que sugere exatamente isso. Vamos juntos explorar essa história surpreendente sobre a longevidade. Parece ficção científica, né? Mas acredite, é a história que os números contam. A grande questão que a gente vai investigar hoje é: o que foi que aconteceu com essa longevidade tão extraordinária? Vamos mergulhar nesses dados para tentar entender? Então, nossa análise começa num tempo que é conhecido como antediluviano, ou seja, o mundo antes do grande dilúvio. E nessa época, a duração da vida humana era uma coisa que, hoje em dia, a gente mal consegue imaginar. O primeiro dado que a gente encontra é o de Adão, 930 anos de vida. Pensa nisso por um instante. É um número que desafia completamente a nossa compreensão moderna e já dá o tom do que era essa era. E ele não foi o único, não. A geração seguinte, com 7, chega a 912 anos. O que a gente começa a ver aqui é uma consistência impressionante, com vidas que passavam fácil dos 9 séculos. E aqui a gente chega no auge da longevidade. Matusalém, com seus 969 anos, é o limite máximo que foi registrado. Viver por quase um milênio inteiro. É realmente difícil de colocar isso na cabeça. Aí chegamos em Noé. Com 950 anos, ele acaba sendo uma figura de transição, sabe? O último grande representante dessa era de vida super longa, bem na beira de uma mudança que ia redefinir absolutamente tudo. E a lista continua, olha só. Enos com 905 anos, Lameque com 777. Até mesmo Enoque, com 365 anos, já ultrapassa e muito as nossas expectativas de hoje. O padrão é claro, não dá para negar. Antes do dilúvio, a vida humana era radicalmente mais longa. E então, tudo muda. Depois do dilúvio, os dados mostram uma queda, assim, vertiginosa. Aquele padrão de longevidade que a gente acabou de ver não só se quebra, como ele desaparece por completo. A queda é brusca e não para. Sem, que era filho de Noé, vive 600 anos, o que já é uma redução de 1/3. Depois vem Éber, 430. Geração após geração, a vida vai encurtando até a gente chegar em Abraão, com 175 anos, e José, com 110. A tendência de queda é gritante. E quando a gente coloca as duas eras lado a lado, a escala da mudança fica muito clara. A expectativa de vida média despenca de uns 900 anos para algo em torno de 150. É uma diferença colossal, uma mudança biológica fundamental mesmo. O contraste fica chocante quando a gente bota os números assim, um do lado do outro. Os 969 anos de Matusalém contra os 175 de Abraão. Os 950 de Noé contra os 180 de Isaac. Parece que a gente está olhando para duas espécies diferentes em termos de quanto tempo viviam. Então, a grande pergunta continua. O que foi que aconteceu? O que poderia causar uma mudança tão dramática na biologia humana? A própria fonte desses dados nos dá uma pista, uma possível explicação. A hipótese tem a ver com o ambiente. A teoria sugere que o dilúvio alterou o planeta de uma forma tão radical, talvez a atmosfera, a pressão, a radiação, que o corpo humano simplesmente não conseguiu mais sustentar vidas tão longas. É uma tentativa de conectar esse evento catastrófico com a mudança biológica que veio depois. A tendência é descrita como um verdadeiro colapso. As idades despencaram, depois se estabilizaram gradualmente. Isso indica que não foi um declínio lento, e sim um choque no sistema, seguido por uma adaptação a uma normalidade nova e muito, muito mais curta. Então, o ponto crucial é esse. Não importa a causa. O que os dados apresentam é um antes e um depois chocantes. Uma mudança fundamental que nos força a perguntar: qual é o verdadeiro potencial da longevidade humana, afinal? E isso nos deixa com essa pergunta final. Se não foi o ambiente, o que mais poderia explicar uma queda tão brutal na longevidade? Alguma mudança genética? Uma alteração radical na dieta? O que foi que transformou a natureza da vida humana de uma forma tão profunda? É um mistério que esses dados antigos nos convidam a explorar.